Como era o mundo há 100 anos atrás? Há 100 anos o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Vamos embarcar em uma viagem no tempo e explorar como era a vida em 1924. Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Como é? Como foi? Como faz? Como? A Primeira Guerra Mundial havia terminado há apenas 6 anos. O mundo estava se recuperando dos horrores do conflito, com seus países tentando reconstruir suas economias e sociedades. As cidades estavam em plena transformação. A eletricidade começava a se tornar comum em áreas urbanas, e os carros estavam substituindo as carruagens como meio de transporte principal. Em 1924 foi um ano de grandes avanços tecnológicos. O rádio se popularizava, conectando as pessoas a notícias e entretenimento como nunca antes. E a aviação comercial dava seus primeiros passos, prometendo um futuro de viagens rápidas entre continentes. A década de 1920 foi uma era de efervescência cultural. O cinema mudo era a grande sensação, com estrelas como Charlie Chaplin encantando o público. A moda também refletia o espírito da época, com os trajes flapper e o jazz dominando as festas. Politicamente, o mundo estava em um estado de mudança. Movimentos por direitos civis começavam a ganhar força, enquanto regimes autoritários surgiam em respostas às incertezas econômicas e sociais. Em 1924 também foi um ano de eventos significativos. As Olimpíadas de Paris trouxeram atletas de todo o mundo. E a Liga das Nações tentavam promover a paz e a cooperação internacional. O mundo mudou drasticamente nos últimos 100 anos, mas as raízes de muitas das inovações e mudanças que vemos hoje podem ser encontradas na década de 1920. Ao refletirmos sobre o passado, podemos entender melhor o nosso presente e nos preparar para o futuro. Também não podemos deixar de falar como era a vida do Brasil no século XX. No início do século XX, o Brasil passava por transição política e social. O Brasil no século XX era predominante agrário, com a economia centrada na exportação de produtos agrícolas como café, açúcar, borracha e algodão. A sociedade era mercadante rural, com a maioria da população vivendo no campo e trabalhando em grandes propriedades agrícolas, conhecidas como latifúndios. As cidades brasileiras, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, estavam crescendo rapidamente devido à industrialização e à imigração. O Rio de Janeiro era a capital federal e o principal centro político e cultural do país, enquanto São Paulo começava a se destacar como um centro industrial e comercial. A vida rural era dominada pela agricultura, com grandes fazendas produzindo café, algodão e cacau. O café era o principal produto de exportação, principalmente no estado de São Paulo, e impulsionava grande parte da economia nacional, enquanto a região norte se destacava como a maior produtora de borracha. Em 1922, 2 anos atrás, ocorreu a Semana da Arte Moderna em São Paulo, um marco fundamental na cultura brasileira que influenciou significativamente o cenário cultural de 1924. O movimento modernista buscava romper com as tradições acadêmicas e eurocêntricas, promovendo uma parte mais brasileira e contemporânea. Artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti estavam na vanguarda do desenvolvimento,
experimentando novas formas de expressão em literatura, pintura, música e arquitetura. O sistema educacional brasileiro, em 1924, ainda era marcado por grandes desigualdades. A educação primária era insuficiente e de baixa qualidade para a maioria da população, especialmente nas áreas rurais. A educação secundária e superior era acessível principalmente às elites urbanas. As escolas e universidades eram poucas e concentradas em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil estava sob a República Velha, ou Primeira República, um regime oligárquico dominado pelas elites agrárias, especialmente os grandes fazendeiros de café de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais, na política conhecida como política do café com leite. Arthur Bernardes era o presidente do Brasil em 1924, enfrentando oposição significativa e instabilidade política. Um dos eventos mais marcantes de 1924 foi a Revolta Paulista, parte do movimento tenentista, um movimento de jovens oficiais do Exército Brasileiro que estavam insatisfeitos com a corrupção e a falta de reformas políticas. O movimento tenentista plantou as sementes para futuras mudanças políticas, culminando na Revolução de 1930. Em 1924, o Brasil estava em um período de transição e desenvolvimento tecnológico e de infraestrutura, impulsionado pela urbanização e industrialização crescente. O serviço telefônico estava em expansão nas grandes cidades, embora ainda fosse limitada e acessível, principalmente para a elite urbana e empresas. A rádio começava a ganhar popularidade como meio de comunicação e entretenimento. Em 1922, foi realizada a primeira transmissão de rádio no Brasil, e em 1924, as emissoras de rádio estavam se estabelecendo nas principais cidades. O serviço postal era uma importante forma de comunicação, ligando áreas urbanas e rurais, embora ainda enfrentasse desafios de infraestrutura em áreas mais remotas. O uso de automóveis estavam começando a crescer nas áreas urbanas, com a importação de veículos dos Estados Unidos e da Europa. No entanto, as estradas ainda eram precárias e poucas. As ferrovias eram o principal meio de transporte para longas distâncias e estavam em expansão, especialmente para facilitar o escoamento de produtos agrícolas nas áreas rurais para os portos. No ano de 1924, o Brasil estava em um estágio inicial de modernização tecnológica e de infraestrutura, com grandes avanços em áreas urbanas e industriais, mas ainda enfrentando desafios significativos, especialmente nas áreas rurais e menos desenvolvidas. A urbanização, a expansão das comunicações e a melhoria dos transportes e da energia estavam moldando o futuro do país. E assim foi nossa viagem no mundo há 100 anos atrás. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!